Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, chegamos no dia 39. Eita lasca, minha garganta tá assim, né? Dia 39 do livro Como Equilibrar a Sua... Aqui no título ele fala sobre equilibrando sua vida. Eu vou falar que é equilibrando os papéis na sua vida. Equilibrando os papéis na sua vida. Opa. E equilibrando os papéis na sua vida. Esse é o tema da nossa live de hoje. Vou disparar os aviõezinhos. Não sei se a Tarsa tá na área. Muito bom. Equilibrando os papéis na nossa vida. Ele propõe aqui 4 ações para a gente fazer isso, tá? E aí ele traz algo aqui que eu achei interessante, eu já vou começar a mencionar essa passagem bíblica, que ele diz assim, ó, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. A gente já viu, né, aqui nesse nosso movimento, sobre a vida, ela só é possível na eternidade, no eterno agora, nesse momento presente. Eternidade não é um tempo no futuro, depois da morte. Eternidade é o tempo do momento presente. Sim? E só existe vida nesse eterno agora. Se daqui 1 minuto, a Cida chegando, bem-vinda, bom dia. Se daqui 1 minuto você tiver um treco, acabou a vida. Então, a gente viu ao longo do nosso percurso aqui, dessa nossa peregrinação de quase 40 dias, chegamos no dia 39, que a vida acontece no eterno agora, enquanto o coração está batendo, enquanto tem sangue, né, bombeando. Sangue é sinônimo de vida, né? Inclusive, em algum momento aqui dos nossos estudos, eu trouxe aquela leitura da mulher que estava com hemorragia, né, que tocou a barra da vestimenta de Cristo. Porque se o nosso sangue sai do nosso corpo, já era, perde a função, inclusive, do coração, né? E o coração, ele bombeia, ele é uma musculatura que bombeia o sangue. Então, só é possível, e uma pessoa só é considerada viva quando ela está com o coração batendo. Então, vivam com o devido senso de responsabilidade. Não como homens que não conhecem a vida, o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Vocês já conhecem. Agora, depois desses 39 dias, você já conhece o significado da vida. E aí ele traz aqui, né, os cinco propósitos, né? Ele traz aqui no livro os 5 propósitos que ele deixou bem demarcado e trouxe as menções bíblicas que a gente estudou ao longo do nosso percurso, que é assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas. Você já sabe o que é amar a Deus com café, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amar a Deus, esse Deus em espírito, não o Deus conceitual que cabe na caixinha espiritual, o Deus espírito que habita dentro de você. Essa centelha divina. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que te torna semelhante a Deus? A sua imagem, seu poder criativo. Isso te torna semelhante a Deus. Você pode sim criar nova todas as coisas, inclusive a sua realidade dentro do seu empreender. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é amar você mesmo, para depois, o segundo passo que ele traz, amar o próximo como a ti mesmo.
nem mais, nem menos. É como a ti mesmo, tá? Segundo propósito, amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o próximo como nós mesmos, a gente está cumprindo a nossa segunda missão aqui nessa terra, nosso segundo propósito, segundo livro. A gente está transbordando aquilo que o nosso coração está cheio. Eu consigo devolver a dignidade para o outro, restaurar a intimidade com Deus a partir da minha centelha. Eu restauro a intimidade a partir da centelha divina que habita no outro e em mim. Existe uma conexão genuína de coração. Então, quando nós nos relacionamos amando o outro como a nós mesmos, a gente consegue amar o outro com todas as suas imperfeições, fragilidades, com todas as suas vulnerabilidades, com todas as suas limitações. A gente passa a tirar os rótulos que a gente colocou nessas pessoas. A gente consegue incluir tudo que foi como foi no nosso coração, porque a gente consegue ter autocompaixão e compaixão com o outro. Então, amar o próximo como a ti mesmo é amar esse movimento de amar a essência daquilo que habita o outro. Bem-vinda, Daisy, bom dia, lindeza. E aí, o terceiro propósito aqui do resumo do livro vai e faça discípulos, né? Olha que interessante, vai e faça discípulos. E a gente viu esse movimento aqui ao longo do estudo, falando sobre vá e faça discípulos, é você transbordar, a sua missão é você falar daqui. Ontem a gente falou muito sobre isso, do seu nada, aquilo que você pensa que é nada. Ah, parece que o que eu sei, eu estava perdida, eu contei para vocês, eu estava na real assim, né? Não é nem que eu estava perdida, eu me sentia perdida, mas eu sabia o que eu estava fazendo quando eu estava me posicionando como mentora de relacionamento e teve muito sucesso nisso. Eu atendi mais de 2.000 pessoas como terapeuta. Mas o que eu estava excluindo da minha história? O lado doce, né? E aí, quando eu estou diante de uma mentora que me direciona o olhar, fala, será que você não está excluindo algo da sua própria história? Será que você é exatamente só esse pedaço de 10 anos que você viveu da relação abusiva e como você saiu dela e como você se tornou terapeuta, se tratando? Será que a sua história se resume só dos seus 30 anos para cá? E o que tem lá para trás? Quando a gente fez esse exercício, né, de mergulhar para dentro e profundo, que eu resgato a minha história junto com a confeitaria, o empreender a partir da confeitaria com açúcar, transformar açúcar em dinheiro, não foi uma coisa que eu fiz só aos 30. Quando eu tive minha primeira filha aos 15, eu fiz exatamente isso. Quantos bolos de cenoura eu tenho que vender para comprar um tênis? Então, é um movimento que, quando eu vou e faço discípulos, eu estou transmitindo aquilo que é genuíno em mim. E a gente falou na live, acho que de 2 dias para trás, que você é, sim, autoridade na sua própria vida. Não importa quantas mulheres vão ensinar outras mulheres a empreender. A Daisy trabalha com fechamento de vendas, né? Que ela falou, não existe outra Daisy igual. A Lena, que faz sabonete, não existe outra Lena igual, porque aquilo que ela faz a partir do ponto da sua história é único e genuíno. É a sua autenticidade que vai gerar valor na vida do outro. Então, quando eu estava lá fazendo meus movimentos, me posicionando como mentora de relacionamento, escrevi, sou coautora de um livro que fala de relacionamento abusivo. Quando eu estava só falando disso, não que isso não faça parte da minha história, porque é a parte integrante dela, mas quando eu estou falando só isso, eu estou excluindo todo o resto. E aí essa mentora me ajuda a olhar para esse ponto. Então, quando esse terceiro propósito, vai e faça discípulos, a gente só consegue transbordar aquilo que está integrado no nosso coração. A gente só consegue transbordar o que está integrado dentro do nosso coração, tá? A Dete chegando. Bem-vinda, Dete. A Lena, lindeza. E aí, o quarto propósito, ele diz, batize-os, né? Ele fala de transformar as pessoas que nos tocam como uma família, né? Como membros de uma família.
E aí aqui a gente falou muito sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu trouxe isso para vocês. Lembra que a gente subiu numa montanha, sentou lá em cima e estava olhando de cima. A gente está saindo do contexto religioso do livro, a gente está saindo da caixinha espiritual de cada um, a gente está saindo das crenças muradas a partir dos tijolos que tem uma placa, né? Igreja XYZ, a gente está saindo desse movimento. O que é batizar alguém em nome do Pai, Filho e Espírito Santo no seu empreender? É você lembrar que pai, a pessoa, pai, todo ser humano tem uma origem, tem uma fonte que deu origem àquela vida. Tem um papai e uma mamãe que também foram humanos e bem falhos, sabe? Então a gente olha para a integridade daquela pessoa e para as vulnerabilidades e para as limitações dela a partir do ponto daquilo que ela entende como real para a vida dela. Eu vou dar um exemplo disso, né? Minha filha mais nova, ela faz um trabalho voluntário numa comunidade carente aqui de Campinas. E aí o grupo da faculdade dela ela estuda química e pertence a um grupo lá do tipo Grêmio, essas coisas, né? E aí, ó o Dark chegando. O Dark conhece a Larissa. Aí a Larissa tá nesse movimento. Então elas têm um trabalho social com essas meninas abaixo de 17, se eu não me engano, abaixo de 17 anos, numa comunidade bem carente aqui. E olha só, a gente está falando do ponto da família de origem. A individualidade, ela precede qualquer relação, qualquer interação, tá? Então, eu sou única e inteira porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe e aprendi tudo que vivi lá. Aquelas meninas que a Larissa convive também. E olha o que ela chegou outro dia aqui em casa, assim, muito impactada. Ela levou num potinho, num Tupperware, num potinho de plástico, uvas para ela comer no lanche da manhã, porque ia demorar, tal. Ela falou: eu vou levar um pouco de uva para mim com um pouquinho de castanha. E ela levou. E aí ela estava num cantinho assim reservado, e aí ela viu que uma menina que tinha seus aproximados assim 14, 15 anos, chegou perto dela e falou: que é isso que você está comendo? Uma bolinha verde? Aí ela falou: é uva, você quer comer uva? Ela falou: uva? O que é uva? Ela só conhecia uva, presta atenção, ela só conhecia uva dos desenhos, da cartilha, dos livros e não sei o quê. A Larissa ficou extremamente comovida com aquilo e deu a uva para a menina experimentar, deu a castanha para a menina experimentar. Batizar em nome do Pai. De repente, aquela menina, a gente não pode olhar para ela como uma coitada. Ela não é. A realidade que condicionou ela fez ela ver o mundo de uma forma que, para ela, a uva era uma novidade. E a Larissa ficou: como assim uma menina de quase 15 anos não saber o que é uva? Falei: a realidade dela. É o que o pai e a mãe dão conta. É o que ela não sabe. Tem uma amiga minha que veio aqui em casa e eu sou madrinha da filhota dela, né? E aí ela falou assim: a fulana nunca tinha comido maracujá. E eu não tô falando de uma região carente. Então, batizar em nome do Pai é a gente levar a nossa inteireza. Aquilo que é assim. Tanto que eu publiquei um vídeo ontem aqui no meu Instagram, depois vocês vão lá e dar uma olhada. Eu conto onde eu aprendi o que sei. E conto toda a linha, trajetória dentro da confeitaria de o que eu vivi, né? Eu tentei resumir isso, minha gente. 30 anos em 1 minuto de vídeo. É super desafiador, mas tá lá. Que eu conto um pouco de o que eu vi, ouvi e senti que me conectou com a confeitaria. Isso tá no meu sangue, tá no meu DNA, tá onde eu vivi. Quando eu vou falar disso para outras pessoas, eu estou batizando em nome do Pai, daquilo que eu trago na minha essência, no meu DNA. O que é batizar em espírito? Filho a partir da minha pessoa. Eu transmito aquilo que eu aprendi. E com tudo que eu aprendi, tudo que eu experimentei de novo. Então, não só o que eu aprendi lá com a minha vovó, na confeitaria, mas tudo que eu aprendi de novo e que eu mudei muitas coisas. E aí eu dou conta de ensinar outras pessoas. Isso é batizar com o seu empreender. É você tomar de uma fonte,
experimentar, gerar isso, sabedoria para o teu corpo, porque a gente só vira a nossa sabedoria quando você experimenta de verdade, quando você tem esse fogo da experimentação, e aí você batiza na terceira pessoa, que é Espírito Santo, que é a partir da centelha divina que habita em você. Eu dou o meu máximo de todo o meu coração. Eu dou tudo. Ontem a gente falou sobre isso, né? Doe o seu tudo e receberá 3 vezes, 7 vezes mais, né? Que ontem foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Pega todos os seus 7 pães e 5 peixes e distribua. Não tenha medo que algo vai lhe faltar. Porque você está sendo batizada também pela vida dos outros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo valor que é reconhecido a partir do teu trabalho, você recebe 7 vezes mais. Ontem, no evangelho de ontem, Jesus recolheu 7 cestos de sobra. Pensa. Se ele fica com medo, né, como os discípulos ficaram ontem, ai, mas são só 7 peixes e 5 pães, não vai dar para esses 4, 5 mil homens. Só dê, que vai voltar. Então, isso é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o seu empreender. Você na sua totalidade, integrada, né? Até deixei aqui nosso gráfico. Integrada quem você é, com as 5 funções que você desempenha na vida, fazer o seu melhor com o que você tem na mão para poder alcançar tudo que você quer. Aqui, ó, é ser, fazer para ter. Você vai ter tudo aquilo que o seu ser for capaz de se sentir potente, capaz para fazer. Quinto propósito, ensine-lhes todas as coisas, as boas novas. E aí a gente falou, o que é uma boa nova a partir daquilo que você faz, né? Exatamente a sua misturinha, exatamente aquilo que você viveu, experimentou, aprendeu, corrigiu na sua própria vida e transmite para o outro. O que eu estou fazendo agora no meu canal, e agora vai começar na próxima semana, conteúdos voltados para isso, ensinando a boleiras monetizar o seu negócio e elas viverem da sua paixão. Quer dizer que outras pessoas não vão poder? Vão sim, porque toda empreendedora que é artesã, que faz com as mãos, seja sabonete, seja tricô, seja crochê, seja unha, seja... eu já dei consultoria até para cabeleireiro, seja... Enfim, artesanato, todas essas mulheres podem tomar dessa fonte. Não porque eu vou direcionar a fala para boleiras, mas é porque é minha expertise, tá no meu sangue, tá no... Eu abri e fechei confeitaria, eu já vivi, sobrevivi disso. Criei minhas 2 meninas, né? Nesse movimento da confeitaria. Eu sei como fazer um CPF forte que dá sustento para o CNPJ. Eu sei fazer os clientes, planejamento e faturamento que vai dar sustento. Se uma boleira que está em casa e que dá o seu melhor e o bolo dela é bom e ela faz, porque assim, ó, produto de qualidade não vem com essa que é diferencial. Você não faz mais do que obrigação mesmo, tá? Vamos ser real aqui. Mas você saber calcular, as boleiras têm muita dificuldade de precificar. As pessoas que trabalham com artesanato têm dificuldade de precificar, têm dificuldade de buscar novos clientes. Então, esse é um movimento que eu vou transbordar, porque eu sei, eu vivi. Quer dizer que eu não vivi outra parte da minha história da relação abusiva? Também. Quer dizer que o meu canal tem que ser só de coisas para boleiras? Não, também. Vai ter um mix, né? É a minha história. É a minha história que serve a vida do outro. Ensino-lhes todas as coisas. Todas. Então, esses são os 5 propósitos resumidos do livro. E aí ele propõe 4 ações para a gente fazer o equilíbrio desses propósitos. E aí eu considerei aqui o título da nossa live sobre como usar essas 4 ações para equilibrar os nossos papéis. Porque sim, nós desempenhamos 5 papéis na nossa vida e entre eles o trabalho, tá? Bora lá. Olha, eu tô com meu colar novo, ó.
Escolar que tem uma coisa significativa para mim. É o primeiro logo que eu criei. Que você é a árvore da vida. Você tem raízes no seu sistema de origem. Você é essa mulher, aqui é uma mulher no meio, e que você pode dar muitos frutos. Acontece que para isso aqui acontecer, você precisa saber quais frutos você quer colher lá na frente. O que eu quero ter aqui? Não, deixa eu mudar aqui só um pouquinho. Ai, meu Deus, cai o quadro, não, fica aí. Aí, o que você quer ter aqui, ó? Qual é a árvore da vida aqui, ó? Qual fruto você quer comer? Outro dia eu falei, tá ruim essa caneta, né? Peraí, trocar. Outro dia eu falei para vocês que eu tava andando numa rua que tinha acerola, pitanga e framboesa. Framboesa não, amora. E aí, por que você tem que escolher uma? Se tem 3 que você quer escolher? Se tem outras opções, o ser humano é necessitado de diversidade. É natural do ser humano. Então, por que será? Onde foi que você foi castrada que você não pode escolher quais frutos consumir na sua vida e gerar na sua vida? Então, para a gente ver as 4 ações que vão colocar equilíbrio os papéis, é fundamental que você tenha clareza. Primeiro ponto, tá? Que você tenha clareza do que você quer colher em cada um desses papéis. Ele sugere 4 ações e eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho um. Depois, quem quiser, me manda um direct lá que eu mando para vocês, um PDF, que eu chamo Planner de Eva. Dessa mulher que escolhe viver a abundância. O que é esse planner, né? Eu tenho uma ficha diária que eu preencho olhando para 5 funções que eu desempenho. Eu planejo o meu mês olhando para 5 funções que eu desempenho. O pilar central da vida de qualquer pessoa é o trabalho. Só que não é a função mais importante. É onde a gente gasta bastante tempo, normalmente. Mas tempo e energia de vida são coisas distintas. Um filho que você convive com ele meia hora com qualidade de presença é como se você tivesse passado o dia inteiro com ele. Já é suficiente para ter uma marca na alma daquela criança. Ele já se sente visto, amado. Entende? Então, a gente vai olhar aqui as 4 ações, mas é fundamental que você tenha clareza do que você quer alcançar como objetivo. Eu vou até apagar aqui. Ó, na relação de você com você mesmo. Qual é o fruto que você quer alcançar aqui? Qual é o resultado daqui? Esposa, qual é o resultado? Mãe, qual é o resultado? Você tem que ter clareza do que você vai vir buscar aqui, ó, no ter. Qual é o resultado que você quer ter em cada um dos papéis que você desempenha? O que eu quero ter? E o que eu vou fazer para alcançar esse lugar? Quem teve na live de ontem, quem não teve, pode assistir, que ela tá aqui no meu perfil, eu ainda não tirei ela do ar e ela vai ficar. Eu dei um exercício ontem sobre egoísta e altruísta e com as funções. E aqui mora muito um segredo, né? Que inclusive não tá nessa ficha, não tá nessa ficha de checagem, né, diária. Eu falei para fazer assim, uma divisão dentro das funções e colocar aqui o que é uma ação egoísta e o que é uma ação altruísta. Altruísta é fazer pelo outro sem esperar nada em troca e egoísta é valorizar excessivamente as suas necessidades, ignorando a necessidade do outro, certo? Foi isso o exercício de ontem. Mas o que eu deixei de pergunta ontem? A última pergunta. Se algo eu preciso alcançar um resultado, o resultado está aqui, ó, no mundo, no campo de infinitas possibilidades. Eu tenho aqui um resultado que eu quero alcançar. Se isso vai impactar negativamente a vida do meu marido, dos meus filhos, da minha profissão, ou a minha profissão vai impactar negativamente a vida de algum desses, eu preciso rever
a forma que eu vou alcançar. Não é mudar a meta, o objetivo final. É você mudar e pensar como que eu posso alcançar aquilo que eu verdadeiramente quero. É lógico que assim, se o que você quer destrói todo o resto, talvez não compense, né? Mas é você mudar a estratégia que você consegue, que você precisa fazer para alcançar aquele lugar, tá? E aí, isso aqui, ter um objetivo claro para cada uma das suas funções vai ser o passo número 1. Porque sem esses passos, sem o passo número 1, na real, vamos pensar que é o passo 0. Sem o passo 0, de nada adianta esses 4 passos que ele traz aqui no livro hoje. Eu vou passar rapidamente por eles. Tá? A Cris chegando. Bom dia, Cris. Então, ponto número 1, primeiro passo para poder manter os seus papéis em equilíbrio. Primeiro, passo 0 é você ter clareza do que você quer em cada uma das suas funções. Tudo bem? Então, primeiro passo. Primeiro passo é você estar em grupo. É você ter uma comunidade. É você ter um ambiente onde você não se sinta um peixe fora d'água. É onde você não se sinta excluída. É onde você tenha um grupo, sei lá, a Lena está lá em Jaú e ela faz sabonete. Ela tem um grupo de outras artesãs para elas não acharem que nós são pecinhas soltas no quebra-cabeça da vida. Para elas não se acharem como uma ilha. Não somos ilhas, tá? Não somos ilhas. E ainda que se fôssemos ilhas, se a gente imaginar uma ilha, ela é composta da base que é do todo. Ela não está sozinha, isolada. Então, é a gente ter grupos, a gente participar de uma comunidade, é a gente ter um lugar onde a gente possa conversar a respeito das nossas dificuldades, das nossas limitações, das complementariedades. É nos grupos que a gente descobre e vê, enxerga no outro aquilo que pode nos contribuir, que eu posso contribuir, que eu posso também tomar a contribuição. De repente a Lena tá lá em Jaú, né? E ela descobre conversando com uma das colegas dela que essa colega tem uma habilidade ímpar para fazer aquelas caixas de madeira super decorada, linda. Aí eu vi a Lena postando lá que ela vai fazer o Dia das Mulheres. E aí os sabonetes da Lena, com aquelas rosas lindas, em vez de ir num acetato, ela fazer uma parceria de alguém que queira um produto premium, em vez de ir no acetato, ir na caixa de madeira. Em vez de ir na caixa de papelão decorado, ir na caixa de madeira que depois pode virar um porta-joia. Sei lá, tô falando, entende? É a gente olhar para os grupos e ver o que a gente pode trocar nesse grupo. Então, o ponto número 1 aqui dele, que ele não quer ir aonde eu anotei minhas coisinhas aqui, é no grupo que a gente consegue incentivo, ajuda mútua, apoio, tá? Lembrando que o grupo, para ele ser legal e funcional, precisa ter a lei do mínimo esforço que eu ensinei para vocês lá no comecinho, sei lá eu em que live foi. Qual é a lei do mínimo esforço? Quem tem a ideia, quem falou faz. Quem gosta, ajuda. E quem não gosta, apoia. Ninguém fica de fora. Uma comunidade forte, uma tribo forte tem esses 3, tem essa lei do mínimo esforço. Inclusive, essa lei do mínimo esforço, se eu não me engano, é de uma tribo indígena, que eu conheci num retiro que eu fui, tá? Mas é isso, a gente poder estar em grupo, tudo bem? Se você não tem um grupo, vai para o grupo VIP lá do meu WhatsApp, Frutos em Potencial. Agora, no mês de fevereiro, depois dessa quarentena, né, o grupo estava bem paradinho, bem em silêncio, porque eu estava imersa nesse estudo desse livro, fazendo meus movimentos do lado de cá, né? Agora eu vou começar a compartilhar com vocês as ações que eu estou colocando em prática no meu negócio, para poder turbinar e
meus posicionamentos e tudo mais, e vou compartilhar lá no grupo. Então, se você não tem um grupo para chamar de seu, você é bem-vinda no meu, tá? E se você está na sua cidade, a Cris está lá no Japão, promova um grupo, tá? Promova um grupo. Ainda que seja gratuito, que você dê um pouquinho do teu conhecimento. Lembra que tudo que você dá, você vai receber em troca 7 vezes mais, tá? Segunda ação, avaliar. Avaliar com regularidade. Não tem como, tudo aquilo que a gente não metrifica, não prospera. Se a gente planta uma semente que, eu quero me tornar uma esposa menos ciumenta. Sei lá, eu não sou ciumenta, mas vamos supor, quero me tornar uma esposa menos ciumenta. O que eu preciso fazer para isso? Mas se eu não monitoro os meus passos, eu fico olhando no celular do meu marido, porque eu fico fazendo X coisa. Eu tenho ciúme até dos meus clientes, quando eu sei que eles compraram de outra pessoa, pronto. Quando eu começo a monitorar e avaliar, eu consigo mudar o comportamento. Tem um livro super famoso, que chama Inteligência Emocional. Vocês já ouviram falar desse livro? Olha, segura que eu vou falar. Já ouviram falar desse livro? Esse livro é a maior falácia que tem. O que você entende de inteligência emocional por aí? Vamos falar. Olha o que você entende. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar para vocês verem o que eu tô falando. Inteligência emocional segundo Daniel Goleman, tá? Segundo Daniel Goleman. Já sim. Ele, em linhas gerais, tá? Tô resumindo o livro assim, em um desenho, tá? Em linhas gerais, ele considera que todos nós somos uma dinamite. Tá? Todo mundo é uma dinamite. O que diferencia uma pessoa que é inteligente emocionalmente e outras não é o tamanho do pavio. Então, o que ele sugere no livro? O que ele considera no livro? Que quanto maior o pavio, mais inteligente. Aliás, mais resistência a gerar a não explodir. Só que inteligência emocional, para ele, é o quê? Pavio pegou fogo. Pegou fogo. Inteligência emocional tem a ver com quanto que eu demoro para sair do estado de explosão até que eu não exploda. Até que eu chegue aqui, nossa, ufa, não foi dessa vez, eu não explodi. Então, ele considera que o estágio entre você estourar, pegar fogo e não estourar, isso aqui, é que diz respeito a quão inteligente emocionalmente você é. É uma balela isso aqui, tá? Balela. Ignora tudo isso. Isso não é inteligência emocional. O que acontece? A origem da inteligência emocional, o Daniel Goleman é estudante, ele estudou junto com um psicólogo super, que estudou as inteligências múltiplas. E nós somos múltiplos, tá? Na inteligência. Tem um livro, inclusive, que eu estudei, que chama O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri, que ele traz o conceito das inteligências múltiplas e inteligência emocional e tudo mais. E aí, o que acontece? O que é emoção? Emoção é uma reação a um pensamento. Presta atenção, abençoada. Aqui é a tua cabeça. Aqui está o teu corpo. A emoção acontece aqui, no corpo. Só que a emoção acontece aqui a partir de um pensamento. Tá? Então, quando eu penso, eu sinto, e a partir da minha... Aqui, vamos supor que é o coração. Quando eu sinto aqui no meu corpo, a minha perna age,
meus braços agem. Então, inteligência emocional não tem nada a ver, porque aqui, ó, se eu pensar que o pavio tá para dentro e eu sentir a explosão, quando isso já tá no meu corpo, quando o pavio acendeu, é porque já foi. Você já estourou. Você só não verbalizou. O que ele ensina a fazer no livro dele é conter as emoções. E é a pior merda que você faz na sua vida. Porque quando você contém, você não explode com outro, mas explode para fora. Vai dar gastrite, vai dar intestino irritado, vai dar problema no seu rim, o medo vai gerar um monte de pedra no rim, o seu intestino vai abrir divertículo de monte porque você está estourando para dentro. Então, esse conceito de inteligência emocional dele é uma balela, tá? Eu não acredito mais nisso. Já acreditei um dia, tá? Já acreditei um dia. Mas não é mais o que eu acredito hoje. Por quê? Se o pensamento é que gera a emoção, e a emoção que gera a nossa ação, por que eu estouro? Porque eu estou alimentando pensamentos compulsivos daquilo que eu não consegui alcançar como meta para mim. Se liga. Então, quando você avalia, isso aqui, minha gente, tem tudo a ver com o nível de maturidade e de autorresponsabilidade. Quando eu olho para aquilo que eu estou explodindo, pode observar, quando eu julgo o outro, quando eu critico o outro, quando eu condeno o outro em alguma coisa, todo julgamento é uma autoconfissão. É uma confissão, quer dizer. Nem tamanho eu tenho para ter pavio comprido. Meu pai dizia que eu não tinha pavio. Eu aprendi isso. Eu era extremamente explosiva. Quando eu entendi isso que eu estou falando para vocês, autorresponsabilidade, maturidade e você avaliar os seus comportamentos, quando a gente passa a avaliar, eu estou no ponto 2 aqui no segundo passo, quando eu passo a avaliar os meus comportamentos, eu paro de terceirizar. Porque daí é sobre minha responsabilidade. Se eu estourei, algo que eu deveria ter feito por mim, a gente falou disso ontem, algo que eu deveria ter feito por mim, eu não fiz, eu me doei, fiz muito pelo outro e não recebi absolutamente nada em troca ou nada do que eu esperava receber. Aí eu explodo. Só que a violação já aconteceu dentro. A explosão já aconteceu dentro. Então, inteligência emocional inteligência vem da mente. É você mandar calar a voz da serpente tagarela, que fica matracando aqui, que o outro é mais importante que você tem que fazer tudo pelo outro. Porque a gente foi condicionado a isso, né? E você assumir que você é a pessoa mais importante da sua vida. Primeiro eu, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro eu, para depois o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu faço por mim, e depois, lá nas minhas funções, qual é meu objetivo em cada uma delas, aí eu dou conta de fazer aquilo que eu quero, que eu dou conta, que eu vou fazer o meu melhor. Dar mais do que você pode é se esfolar, tá? Então, quando a gente olha para o pavio curto, ou sem pavio, que era o meu caso, fazer tudo para agradar o outro, esperar que o outro faça algo para nos agradar, receita do fracasso. Receita do estresse, tá? E a gente faz muito isso com o cliente, minha gente, mas muito, muito. Faz muito isso com o cliente. Então, avaliar. Sem métrica, a gente não tem resultado. Quando a gente passa a avaliar, eu começo a olhar para o ponto da autorresponsabilidade. O que eu preciso fazer para que isso não aconteça de novo na minha vida? Quarto passo, terceiro passo, registrar o seu progresso. E aqui, no ponto do diário, eu lembro, eu até ia trazer para vocês verem, mas eu não achei. Eu fiz mudança, né? E teve muita coisa que eu joguei fora. Acho que esses cadernos eu não joguei fora, mas eu só não achei onde eu guardei. Sabe caderno normal, pautado, caderno universitário e tal. O caderno, eu colocava um quadrante todo dia. Todo santo dia. Inclusive esse PDF, quem quiser, eu falei lá no comecinho da live, tem um PDF que é uma ficha de registro diário, né?
Nesse caderno, eu só fiz um PDF lindo de viver, com novas anotações, olhando para as 5 funções, né? Quando eu planejo meu mês. Mas esse caderno eu usava como um diário, não só por conta de tarefas, isso não, sabe? Porque tarefa, minha gente, deixa eu contar uma coisa para você, pode fazer lista no Keep Notas, no Notion, onde você quiser, qualquer aplicativo de tarefa, ela é infinita e a lista só cresce, só cresce. Então não é sobre tarefa aquele caderno, mas são ações importantes. Eu costumava eleger 3 ações e eu estou retomando isso agora. 3 ações são importantes para eu alcançar algum resultado, tá? 3 ações. Uma que é muito importante, uma que é média e uma que... Mas as 3 têm que ser feitas em um dia. 3, única, 3. Ah, mas eu faço 10 mil coisas. Pode fazer 10, 20 mil, mas essas 3 tem que fazer. É obrigatório. Porque são essas 3 que vai te dar a sensação de satisfação e resultado e que são pedras importantes para a construção daquilo que você quer. Então, essas 3 são fundamentais. Então, quando eu fazia esse movimento dessas 3 ações, o segundo quadrante era o que eu aprendi com essas ações hoje. É um diário, é um registro do que deu certo. Se deu certo, qual foi minha sensação? Do que eu era grata naquele dia por aquela ação ter sido certa? Quem me ajudou? Qual foi o ambiente que foi um facilitador para eu poder promover aquela ação? Se não deu certo, se eu não consegui concluir, qual o aprendizado que eu trazia daquele momento de frustração? E aí, como que eu fui fortalecendo essa postura da autorresponsabilidade? Nesse caderno, eu me perguntava o que eu posso fazer de diferente amanhã para essa ação ser concluída com sucesso. Entende? Então, esse ponto do registro, ele é fundamental para quem quer alcançar negócio de sucesso, relacionamentos de sucesso, prósperos, tá? E o quinto passo, e não menos importante, que é o último, transmitir o que você aprendeu para os outros. A gente falou disso ontem. Eu até marquei uma coisa sobre esse movimento de transmitir, né? Olha só, eu vou contar aqui olha, minha gente, eu preparo isso que eu falo aqui para vocês, né? Eu faço uns tópicos aqui. Acabei de olhar para o tópico aqui que eu tinha anotado. E eu tinha falado aqui no ponto de registrar, quando a gente olha para as ações que a gente não fez, a gente tem um auto-julgamento, né? E aí eu coloquei aqui, ó, manda a serpente tagarela calar a boca. Eu escrevo o que eu falo, tá? Que fica registrado. Não confie na sua mente, ela mente. E quando fazemos algo quando não fazemos algo que não nos propusemos, a serpente tagarela vai justificar, vai te contar 3 historinhas. A fantasiosa, a verdade mascarada e a brincadeira sem graça. No fim, eu falei de Daniel Goleman, de inteligência emocional, e não falei das 3 historinhas. Se você quiser saber o que são essas 3 historinhas, depois você comenta aqui, que aí eu faço um conteúdo exclusivo disso, tá? Mas é isso, a Lena já sabe. A Lena passou comigo no workshop e eu ensinei isso aqui para ela. Transmitir o que aprendeu, só para mostrar que assim a gente faz e vai no flow, né? Aquilo que Deus quer, eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Era o que vocês precisavam, era Daniel Goleman, inteligência emocional, não eram as historinhas. Transmitir o que aprendeu é ensinar. Isso eu quis ler, porque isso aqui eu aprendi demais com essa frase. Ensinar é a melhor forma de aprender. Talvez você já tenha ouvido isso. Agora, qual é um olhar que eu tive quando eu li essa frase? Se ensinar é a melhor forma de aprender, preste atenção. Se ensinar é a melhor forma de aprender, quem não está disposto a aprender também não está disponível para ensinar. Quem não está disposto a aprender, não está disponível para ensinar.
E isso impede o fluxo da sua prosperidade e abundância financeira, inclusive. Porque quem não está disposto a aprender está com o coração fechado, está com os condicionamentos enraizados naquilo que você considera certo e errado. Eu não estou disponível a aprender. O que eu sei já é o suficiente. Quem não está disposto a aprender, a abrir, né, tirar a venda e abrir os horizontes, inclusive tirar a venda, vem disso, vender é tirar a venda do cliente. Só que o cliente, muitas vezes, quando ele procura algo, ele está procurando algo para solucionar uma dor. Só que se nem eu estou disposta a aprender algo com as minhas dores, como que eu tiro a venda do meu cliente? Como que eu mudo a forma dele pensar que ele enxerga o meu produto como uma solução para o problema dele? Quem não está disposto a aprender não vai estar disponível para ensinar. E aí, se você não está disponível para ensinar, o seu cliente não reconhece o valor do seu produto. Não é o produto pelo produto. Não é sabonete pelo sabonete. Não é culinária pela culinária. Não é guardanapo pelo guardanapo. Não é um atendimento de numerologia por isso só. Não é uma sessão raio-x comigo, porque qualquer um poderia, qualquer consultor de negócios, vai no Sebrae que você tem uma sessão de raio-x lá. Não é sobre isso. É sobre disposição para ensinar aquilo que está no teu coração, na tua história, nas tuas experiências, aquilo que você extraiu das dores que você passou. Só que você só extrai das dores que você passou quando você está disposto a aprender. Esse quarto passo aqui, ele é fundamental para a sua prosperidade. Fundamental. Faz sentido isso aqui para vocês? Conta aqui para mim. Olha, eu engasguei hoje, na hora que eu estava indo caminhar, com a minha própria saliva. Minha garganta não ficou 100%. Tudo bem? Alguma dúvida? Nossa, eu esqueci que hoje era live de domingo. A gente podia fazer uma live amanhã aberta, né? Quem quiser vir comigo, amanhã é o último dia. Gente, chegamos ao último dia, né? Oh, que riqueza! Amanhã é o último dia das nossas lives diárias. Eu quero fazer um Zoom, uma aula de encerramento lá sobre como alinhar missão e propósito. Ontem eu tive, né, essa virada de chave do lado de cá, de fazer essa aula com vocês no Zoom, mão na massa, tipo um workshop, um mini workshop mesmo, de mão na massa, de vocês virem para o Zoom para a gente fazer uma aula prática, mão na massa, de como eu integro a minha missão e meu propósito. Como que eu uso os meus dons, talentos para monetizar o meu negócio. Isso vai ser aula de encerramento. Vem para o grupo VIP lá no WhatsApp, tem o link lá na minha bio, e quem está assistindo gravado no YouTube, tem o link aqui embaixo da descrição do vídeo. E aí vem para o grupo VIP, eu vou colocar lá, eu tô querendo fazer no dia 14 essa aula. Aí eu quero ver se todo mundo topa, e o horário, enfim, tá? 13 ou 14, amanhã é nosso último dia do livro. Aí amanhã eu quero fazer uma live aberta, quem tiver interesse, quiser vir tirar dúvida, falar como foi a trajetória desses 40 dias, qual foi o maior aprendizado, qual foi a maior virada de chave.
Se quiser me xingar também, que não concorda, manda bala, tá? Bora, bora, bora. Vem treinar, se expor. Esse é o objetivo da live aberta, tá bom? Então, nos vemos amanhã às 9 da manhã e qualquer hora no conteúdo por aí. Lembra de ir lá no meu feed, ver o Reels que eu fiz sobre a origem, onde eu aprendi o que sei dentro da confeitaria. Vai lá, ficou bem gracinha de fazer, de ver. Ó, beijo grande no coração de vocês e vejo vocês qualquer hora.